Você ainda acredita que o Corinthians vai conseguir se classificar na Sul-Americana? Porque hoje tem jogo fora de casa contra o Racing do Uruguai. E eu vou te passar aqui todas as informações do jogo, onde é que vai ser transmitido, o horário, a provável escalação e mais algumas notícias que vocês precisam saber sobre o mundo Corinthians, tá? Então, deixa seu like já para fortalecer o canal, se inscreve para poder crescer ainda mais essa comunidade dentro do canal Visão Alvinegra e vem comigo. E aí, sofredor, beleza? Como é que vocês estão? Mais um pré-jogo aqui do Corinthians agora pela Sul-Americana. Competição essa que o elenco parece que tá abdicando, não é? Competição essa que o elenco parece que não quer jogar. Quase todo jogo na Sul-Americana é um Deus nos acuda, uma postura lamentável, uma postura nojenta. Mas, pensando bem, até no Brasileirão eles estão com uma postura nojenta, né? Porque perder pro Mirassol é algo meio vexatório, não acha não? Perder pro Mirassol. Mas enfim, já foi o jogo, né? Já foi. Agora o foco é na Sul-Americana hoje. E o Dorival, já adianto pra vocês, vai poupar, tá? Ele vai poupar sim, dando mais uma vez aquele parecer pro torcedor de que a Sul-Americana é uma competição que o Corinthians não tá levando muito a sério, ou melhor, não tá colocando como prioridade, né? E aqui deu e parece que é isso, né? Antes de passar as informações pra vocês, eu queria muito comentar que é o seguinte: Corinthians ele tá passando por um momento de caos político gigantesco, tá? E que isso, querendo ou não, você achando ou não, afeta dentro de campo, tá? Afeta dentro de campo. Tem uma frase que eu sempre costumo falar que a bola não entra por acaso. Essa frase não é minha, obviamente, né? É de um livro que eu até esqueci o nome, mas enfim, essa frase, ela pra mim resume o mundo do futebol. A bola não entra por acaso. Claro que existem momentos em que zebras acontecem, que times pequenos, times que são uma sensação, vão lá, ganham um título da hora e depois morrem, voltam pra onde eles sempre ficaram, seja no ostracismo, seja em divisões inferiores. Mas aqueles times que costumam ganhar sempre, aqueles times que costumam levantar títulos todo ano, foi mal, perdão, eles costumam ter exemplos, ter modelos que funcionam muito bem e que outros clubes, como por exemplo o Corinthians, deveria seguir. Quais são esses clubes? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, são times que ganham, quer dizer, Botafogo não, porque só no último ano ganhou, né? Mas Palmeiras e Flamengo são os melhores exemplos. Todo ano eles levantam títulos. Por quê? Porque eles têm gestões que se importam com o clube, não com o poder. Tem gestões que são profissionais. São profissionais, tá? O que o Corinthians, obviamente, não tem. E por que que a bola não entra por acaso? Porque quando você tem uma gestão dentro de um clube, que é uma gestão que tem esquemas nebulosos, ou que costuma mentir para o seu torcedor, ou que não é tão transparente quanto prometia ser, você acaba colocando empecilhos no meio do caminho que afastam o torcedor, diminui a expectativa do torcedor e acaba também afetando o time, porque você vê um caos político, você vê um presidente que tá prestes a cair, ficando nessa situação e o clube ficando à deriva. Isso afeta dentro de campo. Então, o desempenho ruim do Corinthians recente, rapaziada, só resumindo o que eu falei, também se deve a isso também, tá? Também se deve a isso. Perdão mais uma vez. Não é porque os jogadores... Pô, tô gaguejando muito, né, cara? Não é porque os jogadores eles estão jogando mal, que é só por conta da postura deles, o que é verdade. Mas também tem esse caos político por fora, né? Mas falando sobre o jogo, tá? Deixa eu já mostrar pra vocês as informações também, mostrar pra vocês a provável escalação entre Racing do Uruguai e Corinthians, tá? Vem comigo. Antes de mais nada, uma informação muito importante, tá? Que tem a ver com a escalação, óbvio, é essa aqui do Luiz Fabiano da Band, tá? Que é o seguinte: com edema na coxa, Ranieri não viaja para o Uruguai e desfalca o Corinthians contra o Racing. Cara, tá tendo uma onda de lesões recentemente que tá pesada, né, velho? Ranieri, Memphis, Garro, enfim, tá complicado. O único que não se lesiona, a gente sabe muito bem por que não se lesiona, é o Yuri Alberto, né? Porque o cara é um animal, ele é um touro. Mas ele também sente a questão física, tal como o Carrijo também, que nos últimos jogos não vem jogando muito bem, muito por conta dessa questão física que tá pegando os jogadores. A preparação física tá uma merda, ou os jogadores realmente puxaram muito e agora estão sofrendo as consequências? É complicado, porque o Corinthians poupou bem no Paulista. O Corinthians poupou no Paulista, mas agora tá sofrendo com uma onda de lesões que é meio complicado, não é? Mas beleza, informação sobre o Ranieri está fora. Não sei se ele vai ficar fora contra o Santos. Provavelmente é dúvida, mas tomara que ele jogue contra o Santos, tá? Mas a provável escalação é essa aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Hugo Souza no gol.
João Pedro Tchuca voltando ao time. Tchuca que finalmente tá voltando a receber uma chance porque ele cometeu aquele pênalti contra o Barcelona de Guayaquil e nunca mais foi visto. Ele desapareceu, mas não acho que ele mereça ficar escanteado, porque o Tchuca ele cometeu aquele erro crasso, é verdade, mas os companheiros deles cometem erros quase todo jogo. Então, não vale, não é justo com o jogador que, beleza, falhou em um jogo importante, mas não é justo com ele você ver outros companheiros falhando todo jogo e ele não recebeu uma chance para testar e ver se ele melhorou, não é? Então o Tchoka tá de volta, ainda bem, é uma decisão acertada do Dorival. André Ramalho, Angeleri, Léo Maná. Léo Maná que não tem nível pro Corinthians. É um jogador fraquíssimo, uma piada de jogador, o Léo Maná. Claro que pode evoluir, é jovem, pá, todo aquele papo, mas não tem nível, né? Não tem nível. Empresta pra uma Chapecoense, pra um CRB da vida, porque esse é o nível do Léo Maná hoje, tá? E não acho que ele vai melhorar esse ano com o Corinthians. Pra mim, era fora o Léo Maná. Meio de campo com o Maicon, Martins, André Carrillo e Coronado. Meio de campo esse que eu curti, tá? Achei legal. Não curto muito o futebol do Maicon, mas contra o Racing do Uruguai é obrigação dele jogar bem, não é mesmo? Então, contra as do Uruguai é o meio campo muito decente, muito boa decisão do Dorival na minha visão, tá? E o ataque tem Romero, pô, coloquei o Memphis Depay aqui, cara. Não, Memphis Depay não, rapaziada, é o Thales Magno. Perdão aí, velho. Mas o ataque tem Romero e Memphis Depay, tá? Deixa eu editar aqui, porque é o Thales Magno, tá? Quero dizer o site do meu timão que deixa esse campinho aqui pronto para ser montado. É o Thales Magno, tá? Que vai jogar a aula do Romero na provável escalação. Beleza? O Memphis, como vocês sabem, tá fora por lesão. Uma pequena lesão no tornozelo ligamentar, que a gente não sabe ainda qual o prazo que ele deve voltar. Beleza? Mas essa é a provável escalação. Deve ser um 4-4-2 losango novamente. E de novo, qual o principal jogador desse time aqui que eu espero que chame a responsabilidade? Não é Romero, não é Thales Magno, que vem numa péssima fase do Thales Magno, que tá sendo uma piada de jogador, que só dribla e toca pra trás, dribla e toca pra trás. Não sei se vocês viram aquele meme que ele tá com uma touca do Chaves e fala Zaz, dribla pra trás e Zaz, dribla, toca pra trás e Zaz, e Zaz, e Zaz. É um meme que colocaram aí, que o Thales, ele só tá fazendo isso ultimamente, e é verdade, tá? Mas voltando ao que eu tava falando, qual é o jogador que eu mais espero dele hoje, que chame a responsabilidade, até porque convenhamos que o time do Uruguai é uma merda, não é? Qual é o jogador que eu espero que chame a responsabilidade? É o Coronado. Eu espero que o Coronado meta uma assistência hoje, perdão novamente, que ele faça um gol hoje, que ele cobre todos os escanteios, bata as faltas, enfim, chame a responsabilidade, porque é um jogo que o protagonista, né, nesse jogo, na prova de escalação, é ele, pô. É ele recebe 2 milhões por mês, sabe? Eu até discuti recentemente com algumas pessoas nas redes sociais do Visão Alvinegra sobre o Coronado, porque falava que o Coronado ele não tava tão mal assim, o que é verdade, ele não tá tão mal assim, mas não é pouco. Não é pouco para um cara que recebe 2 milhões por mês. Cara, ele recebe 2 milhões por mês, rapaziada. O Coronado, a obrigação dele é jogar bem, é decidir jogos. E até agora ele só decidiu, acho que, 2 jogos pro Corinthians contra o próprio Racing do Uruguai na Sul-Americana do ano passado, naquele 3-0, e contra o Fortaleza, também na Sul-Americana do ano passado. Só foram esses 2 jogos. Não lembro de outro que o Coronado tenha chamado a responsabilidade, tá? Então, enfim, eu espero muito que o Coronado ele jogue muito bem esse jogo e cresça cada vez mais com o Dorival, beleza? Mas enfim, a prova de escalação é essa aqui. O Dorival vai poupar para pegar o Santos com força máxima no domingo, tá? E agora eu quero mostrar para vocês algo engraçado. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Créditos ao CT Martinelli, tá aqui postando no Twitter. O Corinthians tem a pior, quer dizer, a segunda pior defesa da Série A, quer dizer, no Brasileirão, né, que levou mais gols no Brasileiro. Ou também deve ser englobando as competições, enfim. Mas olha só isso aí. O Corinthians, ele junto com o Sport, que é o lanterna da competição, tem a pior zaga. Rapaziada, o Corinthians levou mais gols que o Vasco. O Corinthians levou mais gols que o Vasco. Falei aqui perto do microfone para ver se o pessoal prestava atenção. O Corinthians levou mais gols que o Vasco no Brasileirão. E aí você me fala, precisa ou não de reforços? Precisa ou não de reforços? Precisa ou não que o Fabinho e o Augusto Melo corram atrás o quanto antes para engatilhar nomes ou já trazer caras que estejam sem contrato para virem ao Corinthians? Porque a situação tá complicada. A situação tá tensa. Tem torcedor cogitando até mesmo colocar Charles na zaga, de tão perigoso que tá a situação.
A ideia de ter Martinez ou Ranieri na zaga eu acho válida, mas tem torcedor ficando maluco e cogitando até mesmo o Charles. Olha o nível que isso chegou. Então, assim, só para mostrar para vocês, só para evidenciar o quanto que o Corinthians ele precisa de reforços, tá bom? Urgentes na zaga, urgentes. E para finalizar, a transmissão do jogo de hoje vai ser no quer dizer, na ESPN e no Disney+. Não vai ter SBT, tá? Não vai ter SBT, perdão pelo erro, tá, rapaziada? Hoje eu tô meio mal, velho. Essa é a verdade. Mas enfim, rapaziada, deixa o like de vocês. Se inscreva aqui no canal Visão Alvinegra para poder fortalecer ainda mais essa comunidade de corintianos. É um espaço para vocês poderem opinar e também debater em prol do Corinthians, tá? Então espero que vocês contribuem e também comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre os assuntos que a gente abordou nesse vídeo. Beleza? Mais um pré-jogo feito. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Jogo às 7 horas da noite, hein? 7 horas da noite.